Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre divisão de números racionais. Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre multiplicação de números racionais. Para nós resolvermos uma multiplicação de números racionais, nós vamos nos basear em conhecimentos anteriores, como por exemplo, a multiplicação de frações, de números decimais e números inteiros. Nesse nosso primeiro exemplo, nós temos o seguinte: menos 3/4 multiplicado por mais 2/5. Então aqui nós temos uma multiplicação de números racionais, que são frações. Menos 3/4 multiplicado por mais 2/5. E para resolver esta multiplicação, nós vamos então multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Porém, nós vamos fazer a regra de sinal. Menos com mais, menos. 3 vezes 2, 6. Agora, multiplicando os denominadores. 4 vezes 5, 20. Menos 6/20. Menos 6/20 é uma fração irredutível? Não. Por quê? Porque tanto 6 quanto 20 eu posso dividir por 2. Então, eu posso simplificar esta fração. Lembrando que ela é negativa, então o sinal permanece. E aí, nós vamos dividir tanto 6 quanto 20 por 2. Então, nós vamos simplificar menos 6/20 por 2. 6 dividido por 2, 3. 20 dividido por 2, 10. Menos 3/10 é uma fração irredutível? Sim. Por quê? Porque eu não consigo simplificar o 3 e o 10, ou seja, dividir tanto 3 quanto 10 por um mesmo número. Então, esse é o resultado desta multiplicação, menos 3/10. Nesse segundo exemplo, nós temos o seguinte: menos 7/10 multiplicado por menos 2/3. Aqui eu tenho um número decimal e aqui eu tenho uma fração. Então, como que nós podemos resolver esta multiplicação? Nós podemos transformar esse número decimal em uma fração e em seguida nós resolvemos a multiplicação de fração. E como que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos permanecer o sinal, menos, aqui é o sinal negativo, e vamos escrever esse número decimal em uma fração. Então, eu vou escrever o 7, ó, escrevi o 7. Quantas casas de números decimais eu tenho aqui após a vírgula? 1. Então, eu vou escrever o 10. Se fossem 2, o 100 e assim por diante. Mas apenas pela própria leitura nós já poderíamos entender como ficaria essa fração. Olha, a leitura do decimal. Menos 7/10. Menos 7/10. Mas como que escreve? Copio o número, coloco o traço de quociente e aqui embaixo eu coloco 10 porque eu tenho apenas uma casinha após a vírgula. Copio o sinal de multiplicação e o menos 2/3. Agora eu tenho uma multiplicação de frações. Então, basta resolver. Mas aqui eu tenho um sinal negativo e aqui também. Então, eu vou fazer a regra de sinal. Menos com menos, mais. 7 vezes 2, 14. 10 vezes 3, 30. Mais 14/30. Eu posso simplificar? Posso. Por quê? Porque tanto 14 quanto 30 eu posso dividir por um mesmo número, que no caso aqui também é o 2. Então, 14 eu posso dividir por 2, que vai dar 7. E 30 eu posso dividir por 2, que vai dar 15. 7/15. O 7 eu só posso dividir por ele mesmo. E o 15 eu posso dividir por 3, por 5. Então, nesse caso, eu não posso continuar a simplificação. E 7/15, ou seja, mais 7/15 é o resultado desta nossa multiplicação. Nesse terceiro exemplo, nós temos o seguinte: menos 4/inteiros multiplicado por mais 5/10. Aqui, ou eu posso transformar em uma fração e resolver a multiplicação, como nós fizemos aqui, ou então eu posso fazer a multiplicação como se fosse uma multiplicação com números decimais. Então, eu vou colocar aqui o menos 4
multiplicado por mais 5 décimos. E eu faço a regra de sinal, porque é uma multiplicação, então menos com mais, ou por aqui, ó, menos, e depois eu escrevo o resultado aqui. E faço a multiplicação, resolvo a multiplicação normalmente. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. Preciso fazer 0 vezes 0, 0, 0 vezes 4? Não. Só resolvo aqui. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. Como eu já fiz aqui, ó, mais com menos, menos, coloquei aqui, mas vamos repetir no resultado também. Bom, aqui eu tenho uma casa, após a vírgula, e aqui também. Então, no resultado, como que eu escrevo? Eu vou contar uma casa, duas casas. Da direita para a esquerda, ó, da direita para a esquerda eu conto uma, duas. Nesse quarto exemplo, nós temos o seguinte, menos 4 inteiros multiplicado por meio. Então, como que nós vamos fazer aqui? Olha, eu tenho um número inteiro multiplicado por uma fração. Então, eu posso transformar este número inteiro em uma fração. Menos 4 inteiros. Como que eu vou escrever isso daqui em forma de fração? Eu vou copiar o menos 40. Como eu tenho uma casa aqui, olha, após a vírgula, significa que eu vou ter o 10 aqui embaixo. Se fossem duas, o 100. Mas como é uma, o 10. Duas, 100, 3.000 e assim por diante. Multiplicado por meio. E agora eu resolvo a nossa multiplicação. Que sinal que eu tenho aqui que não aparece? O mais. Menos com mais, menos. 40 vezes 1, 40. 10 vezes 2, 20. Menos 40 vinteavos. Eu posso simplificar? Eu posso simplificar, posso fazer passo a passo, simplifico por 2, o resultado também. Mas vamos observar aqui, olha, menos 40 vinteavos. Eu posso simplificar direto por 20. Por quê? Porque tanto 40 quanto 20 são divisíveis por 20. Então, menos 40 dividido por 20 dá menos 2. 20 dividido por 20 dá 1. Menos 2 sobre 1 ou apenas o menos 2. Agora vamos fazer uma observação. Qual é esta multiplicação? Menos 4 inteiros multiplicado por mais 5 décimos. Qual foi o resultado? Menos 2. E esse exercício? Menos 4 inteiros multiplicado por meio. Qual foi o resultado? Menos 2. São iguais ou são diferentes? Para nós resolvermos uma divisão de números racionais, nós podemos utilizar conhecimentos anteriores, como por exemplo, divisão de frações, divisão com números decimais e números inteiros. Nesse nosso primeiro exemplo, nós temos o seguinte, menos 3 quartos dividido por mais 1/6. Então, como que nós podemos resolver esta divisão de números racionais, que são duas frações? Então, vamos lembrar lá sobre divisão de frações. Para dividir duas frações, nós permanecemos a primeira fração, invertemos o sinal de divisão para multiplicação e invertemos a segunda fração, ou seja, nós permanecemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, vai ficar menos 3 quartos vezes mais, não era 1/6? Vai ficar 6 sobre 1 ou somente 6 inteiros. E agora nós resolvemos como se fosse uma multiplicação. Multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Menos com mais, menos 3 vezes 6, 18. 4 vezes 1, 4. Menos 18 quartos é uma fração irredutível? Não, não é. Por quê? Porque tanto 18 quanto 4 eu posso simplificar, ou seja, dividir por 2. Então, eu divido 18 por 2 e o 4 por 2. Menos permanece, 18 dividido por 2, 9. 4 dividido por 2,
2. Menos 9 meios, eu posso continuar simplificando? Não. Por quê? Porque o 9 eu tenho que simplificar, ou seja, dividir por 3, e o 2 eu teria que dividir por 2. E para simplificar, eu tenho que dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, nesse caso, menos 9 meios é o resultado desta divisão. Já no segundo exemplo, nós temos o seguinte: menos 24 dividido por menos meio. Então, aqui também é uma divisão que envolve frações. E para eu resolver, eu vou permanecer a primeira, que no caso é menos 24 inteiros, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou inverter o sinal de divisão para multiplicação e vou inverter a segunda fração, permanecendo aqui o sinal menos 2 sobre 1, ou seja, menos 2 inteiros. E agora eu resolvo a multiplicação normalmente. Menos com menos, mais 24 vezes 2, 48. Que número eu tenho aqui no 24 que não aparece? Como são 24 inteiros, é como se eu tivesse o número 1. 1 vezes 1 é o próprio 1, mais 48 inteiros é o resultado dessa nossa divisão. Nesse terceiro exemplo, nós temos aqui menos 56 dividido por menos 5 décimos. Como que nós podemos resolver essa divisão? Ou eu resolvo menos 56 dividido por 5 décimos negativo, como se fosse uma divisão com números decimais, ou eu transformo esse menos 5 décimos em uma fração. Vamos fazer das duas maneiras para vocês verem como que nós podemos resolver. Então, nós podemos aqui, vamos fazer primeiro transformando o menos 5 décimos em fração. Então, eu vou ter menos 56 dividido por menos 5 décimos. Então, eu copio 5. Quantas casas decimais eu tenho aqui após a vírgula? 1. Então, eu escrevo 10 aqui. E aí, o que eu vou fazer? Agora, eu tenho uma divisão onde eu tenho frações. Então, eu permaneço a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Menos 10 quintos. E aí eu vou ter, então, uma multiplicação com frações. E aí eu vou fazer menos com menos mais 56 vezes 10, 560. Que número eu tenho aqui embaixo do 56 que não aparece? 1. 1 vezes 5, 5. Mais 560 quintos. Eu posso simplificar? Sim, eu posso simplificar. Por quem? Por 5. Então, eu simplificando aqui por 5, eu vou ter 560 dividido por 5, que vai dar 112. Se não souber fazer a conta, resolve aí no rascunho. E 5 simplificado por 5, ou seja, 5 dividido por 5, 1. Então, 560 quintos é a mesma coisa que 112 inteiros. 112 sobre 1 é igual a 112. Agora, se nós fôssemos resolver pela divisão de decimais, talvez fosse mais rápido, né? Então, como que nós poderíamos fazer? Eu faço menos com menos, mais. Já sei que o resultado é positivo. E aí eu faço a divisão. 56 dividido por 5 décimos. Eu tenho um número inteiro sendo dividido por um decimal. Então, eu vou igualar as casas, eu vou eliminar esta vírgula. Quantas casas eu tenho aqui após a vírgula? 1. Então, eu corto essa vírgula e acrescento um zero. E aí, eu vou ter 560 dividido por 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. Para 5, nada. Desço 6. 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para 6 resta 1. Desce o 0. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Ou seja, menos 56 dividido por menos 5 décimos, menos com menos mais. 56 dividido por 0,5, que é 5 décimos, 112.
Duas coisas que nós vamos observar aqui, ó. Menos meio e menos 5 décimos. Não é a mesma coisa? E também outra coisa que nós vamos observar, os resultados. Menos 24 dividido por menos meio igual a mais 48. E aqui, menos 56 dividido por menos 5 décimos, que é a mesma coisa que meio, 112. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado.